Então, nós estamos na TV Carioca da Gema com o programa Pode Sim. E pode, né? E como pode. E hoje eu quero falar um pouco de uma pessoa que eu gosto. Não é porque eu gosto que eu vou falar dele, eu vou falar dele porque ele tem uma atuação importante, muito importante, numa atividade que ele exerce. Aliás, várias atividades. Vou falar do Marcos Gomes. Trabalhei com ele na Rádio Nacional. Ele era diretor, eu era funcionário. Aliás, eu tinha sido diretor da Rádio Nacional também, numa determinada época. Mas depois ele era meu diretor e a gente se tratou sempre muito bem. E ele trabalhou comigo na Rádio Globo, porque ele era um grande redator, e eu participava, junto com o Apolinho, num programa que, somando todas as emissoras de rádio, no horário de 12h às 3h, não alcançava a audiência do Show da Madrugada, que era líder absoluto de audiência. O nome dele é Marcos Gomes, está ali presente, grande amigo, deixa eu cumprimentá-lo. Eu é que agradeço, Abi. Que tem um currículo fora do comum, fora de série. É um profissional de muitos anos de trabalho. Marcos Gomes, ele além de tantas coisas, é jornalista, radialista e, naturalmente, preside o Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa, Nossa ABI. querida ABI, né? A ABI, que foi fundada por um homem negro, um jornalista negro chamado Gustavo de Lacerda, exatamente, há 116 anos. Depois chegou o Herbert Moss. Ficou 30 anos na presidência. Barbosa Lima Sobrinho, outro grande presidente, né? E a instituição continua. E o Herbert Moss, para vocês terem uma ideia, o Roberto Marinho trabalhava num jornal, não sei se era à noite, acho que era à noite. O pai dele foi um dos donos do jornal à noite, né? O Irineu. Estou falando do Irineu Marinho. Isso, Irineu Marinho foi dono do Jornal à Noite. Primeiro ele foi um dono dos sócios, do jornal, né? Sócio, né? E saiu do Jornal à Noite e quis fundar o jornal dele, fez uma pesquisa por o nome do jornal, Globo, mas quem é que foi com ele? Herbert Moss. Isso e aí. Ajudou. Depois veio a Rádio Globo, depois veio a TV Globo, e aí hoje aquele império, né? Um império, um autêntico império. Então, estou falando do Marcos Gomes, esse meu amigo, radialista, jornalista, que durante tantos e tantos anos vem atuando em emissoras de rádio, de televisão, e é um ativista, né? Isso aí. Ele é um cara que procura prestigiar aquilo que merece ser prestigiado. Sim. Depois eu falo mais Ele atua em várias situações, preside várias situações. Marcos Gomes. Isso. Esse que vocês estão vendo incluso aí, viu? O incluso, Marcos Gomes. Muito obrigado, Abi, por esse convite, né? Tá aqui na TV Carioca da Gema, participando desse programa com você, ao lado da Marielle também, e para falar de assunto tão importante que é o enfrentamento ao racismo no Brasil pelo campo da comunicação. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por estar aqui. É uma honra. Obrigado mesmo, de fato, de direito. Obrigado pela honra que você está me concedendo de estar aqui, Marcos. Marielle é do Patrocínio ou Patrocínio? Patrocínio, sim. Marielle Patrocínio tem um sobrenome de um dos maiores jornalistas de todos os tempos. Foi o cara que iniciou esse movimento contra a escravidão. Ele ajudou no movimento, criou o movimento, um jornalista negro, maravilhoso, que está sem o nome dele, mas está no final de um samba-enredo maravilhoso. E o negro jornalista, de joelho, pediu perdão. E o negro jornalista de joelho beijou a sua mão. Era o José do Patrocínio beijando as mãos da Princesa Isabel. Isso. E mais, dizem até, o Marcos, que ele tentou beijar os pés da Princesa Isabel, mas ela não deixou, deu a mão e ele beijou. José do Patrocínio. É isso aí. Você deve ter algum parentesco com ele. Quem sabe? Marielle, fala. É um prazer estar aqui no programa Pode Sim. É apenas dizer que você, além do mais, ela é modelo, é uma jornalista e é uma ativista. É você. É um prazer enorme estar aqui no programa Pode Sim, aqui na TV Carioca da Gema, para abordar, para a gente trazer essa pauta que é muito importante. Que prazer tê-la também aqui, viu? Eu, quando vejo pessoas assim, fazendo esse tipo de trabalho, eu lembro muito da minha filha, que hoje ela se formou em ciências atuariais,
que é uma profissão que dá um dinheirão hoje, aqui nos Estados Unidos, então nem se fala. Mas quando ela se formou, entrou numa empresa chamada Messi, uma empresa multinacional, que eu cuidava das grandes empresas multinacionais, e na hora de ser contratada, durante o estágio, na hora de ser contratada, paralelamente, ela fez um curso de teatro na Martins Pena e de circo. Largou tudo para ser Se encantou. artista circense e Tá atriz. Está feliz, está muito feliz. Isso aí. Ela é feliz. Eu falei, minha filha, Bárbara, você quer ser feliz e Isso tem aí. que ser feliz e vai ser feliz. Isso aí. E ela é feliz. Isso aí. Eu sou feliz. Todos em nós, vê-la isso aí. feliz. Então é isso aí. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Ofende, de algum modo, falar preto, falar negro, falar retinto ou retinto? Eu digo retinto e depois eu queria que você explicasse o porquê do retinto. O mulato, pardo, esse tipo de modificação Sim. de pele. Como é que você vê isso, Marco? Foi um trabalho desenvolvido pelo movimento negro, né, brasileiro, que atuou em todo o país, né, começando lá com o movimento negro em Porto Alegre, para alcançar, né, um padrão para que o IBGE pudesse contar quantos negros temos no Brasil, né? Então era mulato, tinha várias cores, né? E aí o movimento negro conseguiu convencer o governo a implantar na pesquisa a classificação, né, de preto ou pardo, né? Para que a soma de preto ou pardo é que dá o total de 56% da população negra hoje que nós temos no Brasil. Então, isso foi um trabalho institucional, porque nós sabemos que a maioria da população do Brasil é negra, mas isso não era contado, né? Não era quantificado. A partir do momento em que o movimento negro consegue quantificar exatamente quantos negros somos, a soma de pretos e pardos, é que você estabelece, e nós podemos dizer agora que nós somos maioria. E por sermos maioria, nós temos que cobrar reparação. Mas não precisava ser maioria para cobrar reparação, não. Porque nos Estados Unidos, a população negra representa apenas 14% da população. E lá eles conseguiram reparação. Lá eles têm reparação. Todas as políticas de reparação, os negros norte-americanos conseguiram. Por que a gente não consegue isso aqui? Por que nós temos mais desafios a enfrentar do que a população negra nos Estados Unidos? Porque a nossa elite, a nossa população é muito racista. O racismo no Brasil é um problema muito sério e nós estamos tendo dificuldades, né, para avançar, mas continuamos avançando, principalmente pela força das mulheres, principalmente pelo momento da juventude preta brasileira, que vem fazendo um trabalho de resistência importantíssimo. Então, nós temos que enaltecer o trabalho como de Abdias Nascimento, jornalista negro, que agora, no próximo mês de março, completa 110 anos, o Carlos Alberto Caó de Oliveira. Apenas né? como detalhe, até um tempo atrás, o racismo era considerado contravenção penal. A partir da lei Caó, surge então crime inafiançável. Crime inafiançável. Então, nós temos que lembrar Luiz Gama, né? Inclusive foi lembrado agora no desfile da... Foi da... Portela, não. Especial. Agora eu esqueci. Grande Rio, não. Não, foi da Portela. Foi da Portela. Foi Portela. Foi Portela. Portela, aliás, desculpa. Desculpa. Que enredo lindo, fantástico da Portela. Que coisa bonita, que história bonita. Sobre o negro. Isso. Mas fala, continua. E aí nós temos essa situação para enfrentar diariamente. Então, espaços como esse da TV Carioca da Gema, que vocês oferecem, né? A gente tem que estar ocupando esses espaços para poder dialogar com a sociedade brasileira
o quanto é importante que o branco também entenda que o racismo se enfrenta todo dia. E o racismo não é problema do preto, o racismo é problema do branco, né? Que tenta nos classificar como seres inferiores, né? Que nós temos, não temos a mesma capacidade cognitiva. Não é por aí, nada disso. Então, nós temos exemplo em vários setores da nossa sociedade. Você citou José do Patrocínio, mas nós temos o próprio Gustavo de Lacerda, jornalista negro, que em 1908 fundou... João Cândido. O almirante negro, né? Candinho, né? O filho dele, até bem pouco tempo, trabalhava na ABI, foi funcionário da ABI durante 50 anos, né? E que agora foi homenageado no Carnaval da Paraíso do Tuiuti, né? Só que a Marinha não reconhece. Não reconhece a importância. Continua resistindo, entendeu? Mas a sociedade não vai desistir e que a Marinha tem que reconhecer o almirante negro João Cândido. E o Aldir Blanc reconhece também. Não, foi um trabalho maravilhoso, né? João Bosco e Aldir Blanc, né? A letra do... Mestre Sala dos Mares. A letra do Aldir, né? Mestre Sala dos Mares. Letra do Aldir, né? Linda. E gravada na voz do Aldir Blanc, do João Bosco, né? Coisa maravilhosa. É a melodia dele. Então são muitos nomes e nós estamos aqui apenas procurando contribuir com um grãozinho de areia para a imensidão do trabalho que foi feito por nomes como Luiz Gama, Abdias, Gustavo de Lacerda, Caó, entendeu? Nós somos um grãozinho de areia muito pequenininho, né, diante desses nomes importantíssimos. Mas só estar desse lado da luta nos traz um orgulho muito grande. Como é que eu posso estar desse lado aí? Fazendo o que você está fazendo agora. Mas eu queria estar mais desse lado. Abrindo espaço, participando dos atos, das atividades, mas, acima de tudo, se comportando como você sempre se comportou. Você sempre esteve desse lado. Você sempre foi um homem antirracista. Entendeu? As suas origens, o seu comportamento como profissional nunca te comprometeu. Você sempre esteve ao lado da população negra. Você também deu oportunidade para jovens jornalistas negros, né, que passaram pela sua mão, onde você foi chefe, tudo isso. Então, você faz parte, você é do nosso time. Graças a Deus. Apenas você me lembrou aí um fato curioso que me deixa muito feliz. Eu estava onde você hoje atua, eu estava na ABI, fui apresentar um evento na ABI, não sei se foi formatura, fui apresentar um evento, e eu olho do lado assim, tinha um cidadão no toalete lá, que eles chamavam antigamente mictório, não existe isso, mictório. E aí eu olhei, quem era? O cara gritou, Abirrão, eu olhei, era o Rubem Confetti. Eu falei, Rubem, o que você está fazendo aí, cara? Estou aqui mesmo. Onde é que você está? Eu escrevo uma crônica na Tribuna da Imprensa. Eu tinha assumido a direção da Rádio Nacional de jornalismo. O Jorge Guilherme era o superintendente. Eu falei, você quer ir para a Rádio Nacional, Confetti? O Confetti. Pô, claro, Bia, vai lá amanhã. Aí eu conversei com o Jorge, então foi contratado, está lá até hoje. Fizeram uma molecagem com ele na Rádio Nacional. Mas ele lembrou de você. Lembrou de mim, né? Nós fizemos lá na ABI, nós criamos o acervo jornalista Gustavo de Lacerda, é o acervo digital. E o primeiro depoimento que nós gravamos para esse acervo digital foi justamente do Rubem Confetti, que é o jornalista negro que está há mais tempo filiado à ABI. 45 anos de ABI. Olha, rapaz. Ele lembrou ano passado. E nessa gravação ele lembra justamente desse fato. Quem me levou para a Rádio Nacional foi Hilton Abirrião. Isso está gravado. Graças a Deus. Isso está gravado. Mas antes da ABI, eu já conheci o Confetti, porque um dia eu dirigindo a Rádio Continental, e na época de Carnaval, a Rádio Continental fazia sucesso. Dominava. Aí chegaram dois amigos, Jorge Coutinho, que apresentava e produzia o programa do Teatro Opinião, que era um projeto de noitadas de samba. De contestação. Contestava. Maravilhoso. Porque lá era político mesmo, um negócio político, de antirracismo. Isso. Aí, Coutinho e Confetti, a gente queria 2 camisas da Rádio Continental. Na época entrava com a camisa da
na Rádio Continental para desfile, que a gente queria assistir o desfile de escola de samba. Vocês vão assistir desfile. Vocês vão trabalhar na Rádio Continental como comentaristas e narradores. 2 camisas e 2 credenciais. E o confete aí, o Coutinho já era amigo, continuou mais amigo, passou a trabalhar comigo na Rádio Continental. Jorge Coutinho, fazendo programa e dirigindo, produzindo aquele espetáculo que você deve ter conhecido, sensacional, do Teatro Pneu. Falei de mim demais, não tinha que falar tanto de mim. Vou falar, tem que falar do Marcos Não, e da Marielle, isso aí. 2 figuras maravilhosas que eu estou tendo o prazer de conhecer você. O Marcos é meu amigo há muitos anos. Vamos falar um pouco dela? Sim, claro. Você, quando criança, quando menina, sofreu algum tipo de racismo, discriminação, de maldade, eu digo maldade de covardia das pessoas, ou de alguém discriminar você, sofreu isso? Sim, sim. Enfim, sofro até hoje, né? O racismo, a discriminação racial é crime, né? Hoje em dia, mas sempre, infelizmente, né? Fez parte ali da minha trajetória, no sentido de que, enquanto é importante também ressaltar que a gente só dá de cara com racismo quando a gente vai para o mundo. Porque dentro da minha família, né, quando eu era ali criança, enfim, a minha família, né, majoritariamente pessoas pretas, mãe, pai, avós, primos, tias, enfim. Então, dentro da minha família, eu não sabia o que era racismo. Então, a partir do momento que eu começo a ir para o mundo, né, desde a fase escolar, ali, inicial, que eu começo, né, a dar de cara com isso, né? Então, durante a minha fase escolar, inicial, eu sofri, sim, bastante preconceito por parte de outras crianças brancas, né? Eu estudava em colégio particular, então, geralmente na turma só tinha eu ou mais um. Particular? Estava em escola privada. E sempre tinham comentários relacionados ao meu cabelo, relacionados ao meu tom de pele, relacionadas aos meus traços. Eu lembro uma vez, não lembro exatamente o período, não sei se foi na primeira série ou segunda série, agora primeiro ano, segundo ano, né, mudou. Mas eu lembro em uma aula de história, se eu não me engano, e era sobre o 13 de maio. E aí um aluno branco e falou que o 13 de maio era o meu dia, né? Que é o dia, enfim, que é comemorada, enfim, né? E que é uma data para nós negros que não simboliza absolutamente nada. Porque, enfim, Princesa Isabel, ela não aboliu a escravização, né? Ela, enfim, e aquele papel não adiantou de nada. E aí a turma inteira riu, levou isso, né, como uma brincadeira, mas a professora, era uma professora branca, prontamente se pronunciou, repreendeu aquele ato, aquela atitude daquela aluna, daquela criança, que era uma criança branca, mas de onde ele, sabe, ouviu isso? De onde ele tirou isso? Né? Porque a criança é inocente. Não, a criança ela não é inocente, né? Como eu falei. Assim, o nosso primeiro contato, a opinião pública, né, que a gente fala, o primeiro contato de opinião pública que a gente tem é com a nossa família. Então, como que deveria ser o ambiente familiar daquela criança branca? Um ambiente racista. Então, esse foi o primeiro choque que eu tive, assim, em relação, enquanto uma criança preta, né? Mas porque eu não tinha isso dentro da minha família, né? Como eu falei, dentro da minha família, eu era uma criança. E quando eu vou para a escola, eu me vejo como uma criança preta. Nesse sentido, negativo. Não por minha parte, mas por parte, né, de outras pessoas. E é muito importante, né, que a gente tenha essa consciência de que, né, que pessoas brancas tenham essa consciência, desde então, de que, como o Marcos disse muito bem, que o racismo ele não é um problema nosso, de nós negros. O racismo é um problema das pessoas brancas. E elas que têm que resolver isso, né? A gente fala, a gente
luta porque a gente precisa viver, sobreviver, a gente resistir tanto a tudo que acontece enquanto pessoas pretas. Mas é um problema de pessoas brancas. Então, começa, né, dentro da educação, né, quando a gente está falando de primeira infância, educação, isso é um trabalho dos pais, dos responsáveis, né, não da escola também, mas principalmente do ambiente familiar. Sim. Né? É ali que começa a formação de tudo, né? de uma criança, dentro do ambiente familiar, em relacionada a diversos assuntos que vão perpetuar, né, pela vida daquela pessoa, né, daquele ser humano. Então, abordar famílias, né, brancas, mães, pais responsáveis, abordar o racismo dentro das suas casas, eu acho que é o primeiro passo, no sentido de, enquanto pessoas que precisam resolver esse problema, porque ele não é um problema nosso. Você falou muito em escola, você assistiu, por acaso, Meu Amigo Branco? Não. Assistiu? Não vi. Um espetáculo que fala sobre escola, fala sobre racismo, Meu Amigo Branco. Espetáculo muito interessante, vale a pena, inclusive assistir uma discussão forte de uma criança preta discriminada numa escola. Eu assisti. Mas Vale essa abordagem que a Marielle fez agora, dessa questão na infância, né, me fez lembrar do seguinte: houve uma época em que tudo era válido, né? Inclusive programas de televisão que nós víamos naquela época. Se a gente for ver hoje, como é que esse negócio ia pro ar? Porra! Podia falar isso naquela época, né? Então, os tempos mudaram, né, para melhor, né? Porque as pessoas entenderam que o respeito, né, tem que prevalecer acima de tudo e que expressões hoje não são mais admitidas, não podem mais ser utilizadas. Ah, o mundo está muito chato, não posso chamar mais ninguém de negão. Não pode. Não pode. Entendeu? Não pode. Por quê? Eu gosto de ser chamado de negão? Não, eu me chamo Marcos, né? Então você tem que me chamar de Marcos. Eu não chamo você de Brancão, Exatamente. entendeu? Eu costumo até brincar quando as pessoas me perguntam: você prefere que chame de preta ou negra? Eu prefiro que chame pelo meu nome. Isso, Marielle. Porque eu não chego para uma pessoa branca e pergunto: você prefere que eu te chame de quê? De branco ou de caucasiano? Isso. É isso. Não existe. Já é uma falta de respeito, né? Isso, Uma pergunta entendeu? dessa. Mas isso tudo é um processo. Isso não começou agora, né? Tem um trabalho, Lélia Gonzalez, né? Esses grandes intelectuais que nos ajudaram a chegar até aqui e que vão se perpetuar para todo sempre, né? Antonieta de Barros, né? Primeira jornalista negra, né? Deputada estadual em Santa Catarina, professora, né? E, acima de tudo, uma militante da causa negra, né? Foi deputada, jornalista, professora, enfim, e essas pessoas, né, precisam ser retomadas do ponto de vista da sua história e do legado que elas construíram, né? Isso que é importante. Mas, por exemplo, você fala assim, na minha infância, o que aconteceu? Eu sou filho de uma família de classe média. Meu pai, José Gomes da Silva, era oficial de marinha, tá? Então, o papai, por exemplo, mamãe nunca trabalhou, né? Porque o papai conseguia sustentar a família por força da profissão que ele abraçou, de militar, né? E na Marinha ele foi galgando os postos. Eu estudei em escola de classe média, na mesma situação da Marielle. Eu era o único preto na escola, mas por uma, vamos dizer assim, proteção divina, né? Eu não lembro de ter sofrido racismo, talvez por ser homem, entendeu? Um cara mais forte, alguma coisa assim, e brigava bem, né? Então eu tinha disposição, então às vezes não. Era bom de briga? Eu brigava, eu gostava de brigar, Briga de rua? apanhava também, eu fiz tudo, entendeu? Mas talvez por ser homem e talvez um cara, vamos dizer assim, atirado, eu não tinha vergonha de nada, eu fazia as coisas, eu nunca me deparei, só me lembro de um caso de racismo quando fui fazer um trabalho de grupo, de colégio,
dessa escola em Niterói, que era uma escola de classe média, não sei o quê, e o trabalho era numa casa, num apartamento de uma colega que morava na Praia de Caraí. Eu morava em Santa Rosa e essa colega morava na Praia de Caraí, aqueles edifícios de frente para o mar, coisa e tal. Eram 6 ou 7 colegas e nós fomos chegando. Ninguém chegou junto. E quando eu cheguei na portaria, me identifiquei, me dirigi ao porteiro. Olha, eu vim fazer um trabalho aqui na casa da aluna, colega tal, minha colega do colégio. Ah, pois não, entra aqui, coisa e tal. Aí, por favor, o senhor naquele elevador ali. Aí, o garoto, né, 15, 16 anos, entrei no elevador. Entrei pela porta da cozinha. A mãe da garota abriu a porta, atendeu, coisa e tal. Aí sentamos lá na sala, começamos a trabalhar, coisa e tal. De repente ela me chama na cozinha, perguntou assim, por que você entrou por essa porta? Eu falei, não, eu entrei por aqui porque o porteiro pediu para eu subir para esse elevador. Ah, legal. Voltei lá para o trabalho, coisa e tal, fizemos. Eu lembro que uma semana depois, alguma coisa assim, nós tivemos que voltar nesse mesmo apartamento para terminar o trabalho. Quando eu volto, eu já não entro mais pelo elevador de serviço. Eu vou pelo elevador social. Entramos, a mãe dela nos cumprimentou, coisa e tal, fizemos um trabalho, não sei o quê. No meio do trabalho, ela me chama de novo e fala assim, olha, eu queria te pedir desculpas, nós não somos assim, o porteiro foi repreendido e eu quero te dizer que isso nunca mais vai acontecer aqui. Ela só falou isso. E eu, tá, muito obrigado, coisa e tal. Só muito tempo depois que eu fui juntar esse quebra-cabeça, porque tinha acontecido, que na hora eu não me dei conta. Mas ela sacou, ela percebeu. Então, Abi, eu agradeço muito, né? Rezo bastante, porque Deus me deu essa proteção de não enfrentar racismo como muitos colegas, conhecidos e até mesmo pessoas que eu não conheço, de passarem por situações abomináveis. Eu confesso que eu não senti 1/10 de muitas coisas que muitos colegas meus já passaram e já sentiram. Mas isso não me dá o direito de não lutar. Eu tenho que lutar mais ainda, e a partir do momento em que eu adquiro uma consciência, é que eu tenho que me dedicar ainda mais para lutar, para não digo acabar, porque o ser humano ele é imperfeito, eu sei que o racismo não vai acabar, mas combater, né, com toda a minha energia, diariamente, enfrentar o racismo no Brasil. Então, essa é a minha causa hoje, é a minha determinação. Eu agradeço muito a minha família, né, por me acompanhar nessa viagem, nessa luta. Eu tenho o apoio da minha família, da minha mulher Janaína, da minha filha Isabela, do meu filho Gustavo e agora também da minha nora, né, Jéssica, e da minha linda netinha Rebeca, né, que vai fazer 3 anos, né, e que está na luta também com a gente lá, entendeu? Rebequinha já está também atenta, ligada, né, porque a gente precisa atuar. Mas eu rezo todos os dias por não ter passado por privações. Minha casa nunca faltou comida, nunca entrou água, nunca teve enchente. E meu pai, que é sempre um motivo de exemplo para mim, ele foi o grande protagonista da família, dos irmãos, ele foi o único que conseguiu sobressair, né? Foi para a Marinha. Meu pai fez a viagem, a volta ao mundo, né? A Marinha naquela época, quando os oficiais se formavam, o prêmio era fazer uma viagem de volta ao mundo. Meu pai fez uma viagem de 1 ano, né? De volta ao mundo, né? Então eu lembro que quando ele voltou 1 ano depois da viagem, ele falou, poxa, consegui guardar um dinheiro, vou comprar uma casa, a gente vai ter uma casa. Comprou uma casa, entendeu? E o papai sempre foi muito ligado à educação. Quer estudar? Porra, tá tudo certo. Agora, quer ir para a Disney, não tem dinheiro. No país não tem dinheiro. Mas se quiser estudar idioma, você pode estudar. E essa foi a criação que ele trouxe, entendeu? Que bonito. Nos deu, entendeu? Que bonito isso. Eu fico, Marcos e Marielle, e às vezes eu fico muito envergonhado, muito envergonhado. Por exemplo, vou a Porto de Galinhas. Mas por que Porto de Galinhas? Porque aqui chegavam os escravizados. E ali eles eram contados, não como seres humanos, mas eram contados.
eram Bia, nós inspecionados. temos aqui o caso do Isso que eu ia Valongo. falar. E o caso do Valongo também, Tão mas próximo. eu fico envergonhado. Mas tem Ô, que, Marcos, cara, eu fico ô, envergonhado de ouvir Bia, essas histórias, então, que são histórias reais, não verdadeiras. não tem que se envergonhar. Nós Ah, temos eu que fico conhecer vergonha. para poder Eu enfrentar. fico com Exatamente. vergonha, Então, cara. cada amigo, Abi, que você receber... Você conhece o Carlos do Valongo? Não conheço. Vamos lá, eu vou te levar lá, para você ver o que foi a barbaridade cometida no Brasil com essa escravização. É só conhecendo é que a gente vai poder enfrentar. A gente não tem que esconder E a isso, não, gente, Abi. o Marcos, não. a gente vê da vergonha, a gente vê, eu não sei se eu estou falando de coração, a gente vê o cara abrir, Isso, olhar os dentes, para ver, passa. isso, Aí vê, que coisa horrível, rapaz, que coisa isso. terrível, maldosa, covarde. Temos que conhecer Covarde. para que ela não se Não repita, se Bi. repita. Entendeu? Temos que reconhecer para até cobrar reparação. Não, tem que reparar, tem que compensar, Sim, tem que sim, compensar, sim. tem que reparar tudo por isso. exemplo, no meu caso, por exemplo, mas você está lutando por uma reparação para você, não. Eu estou lutando por uma reparação para os mais necessitados do que eu. Eu não quero reparação, tá certo? Eu prefiro trocar a minha reparação por uma reparação porque quem está morando hoje em cima de uma vala, entendeu? Em cima de um esgoto, que não tem saúde, educação. É por esses irmãos brasileiros que nós temos que lutar. É uma luta coletiva, né? Isso. Não é uma luta Individual. individual. Não é uma luta né? minha, não é uma Assim luta minha. como faziam os nossos ancestrais antepassados, né? É um quilombo, é um grande quilombo É que isso. a gente, né, faz, né? É isso. É uma luta de persistência, resistência, né? Entre nós. Você quer ver, Abi? Por exemplo, você vai pegar uma resistência preta tão importante, Noca da Portela, Ney Lopes, Nem Lopes, Joel Rufino. Joca. Poxa, você está entendendo? Então, eles fizeram muito mais do que nós, fizeram muito mais do que eu, entendeu? Então, nós temos que reconhecer o trabalho deles, reverenciá-los e continuar seguindo e mostrando para os que estão chegando. Olha aqui, ô bonitão, o mundo não começou quando você nasceu, não. Não é assim, não. Entendeu? Respeita os mais velhos. Que fizeram com os índios também. Uhum. Chegaram aqui, já estavam aqui, Isso. mataram os Isso aí. índios. Isso aí. É o que acontece até hoje, né? Continuam matando, Continua né? acontecendo. Agora, Os Yanomamis, terrível. tá vendo aí a Nossa, situação dos nossa, Yanomamis? e agora por dinheiro, por ouro. É isso. Sempre Ilegal, foi. E esse por crime- ouro ilegal. E esse crime, Abirrian, tem nome, sobrenome e tem CPF. Isso está na mão de um genocida, né, que governou esse país nos últimos 4 anos, de todos aqueles generais que estavam sentados naquela mesa da vergonha, que apareceu agora aí, eles tentando golpe. Então, esses criminosos, né, que permitiram aquela situação degradante do povo Yanomami, sem assistência, sem comida, sem remédio, morrendo, todos eles estão identificados. Isso vai ficar marcado na história dele. Eles que se danem, que se virem para explicar isso para o restante dos seus descendentes, entendeu? Esses criminosos que estão aí tentando se livrar agora da justiça, mas não vão, não. E outra coisa, Marcos, os antepassados que sofreram, que foram torturados, mas torturados, Sim. né? Chicoteados. Essas pessoas, e os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, eles hoje naturalmente vivem numa luta, como você Sim, vive, uma luta para tentar uma recompensa, porque eles jamais serão recompensados, a não ser... Sim. É o que a Marielle falou, né? 13 de maio, libertação dos escravos. O que significou aquilo? Botou o cara, a família da porta da fazenda para fora, vai embora. Sem direito a nada. Sem direito, sem trabalho, sem terra. Sem direito a E nada. sem casa para morar. Nada. Tinha casa para morar. E isso reflete até hoje, né? Porque se hoje nós temos uma população, uma margem da sociedade exposta, né, a essa desigualdade social, se a gente pega ali e faz um recorte racial, a gente consegue ver que majoritariamente é pessoa
é uma Negra. é pessoa preta. E preto. E População carcerária, você vai ver qual é a carcerária, maioria. exatamente. Foi um processo de gentrificação muito que deu muito certo no Brasil. Deu certo. Na verdade, deu certo. Deu muito certo. Foram no muito Brasil. competentes em A fazer o que fizeram. escravização negra no Brasil, ela deu muito certo. Deu certo. Tanto que ela reflete até os dias atuais. A gente está falando do século XXI, 2024, não faz muito tempo, né? Um pouco mais de 100 anos que aconteceu a abolição da escravatura. Porém, a gente vive o reflexo até hoje, Bom, né? Ainda Tem bem o que famoso aconteceu. samba da Mangueira, né? Que todo mundo gosta, você gosta, eu gosto, né? Livre do açoite das senzalas, preso na miséria das favelas. Negro, é o negro. Né? É o negro. Samba do Alvim e outros lá, porque o samba é um condomínio, né? De vez em Tem quando- 50. De vez em quando eu encontro o Alvim. Então. Qualquer dia eu vou convidar o Alvim para vir aqui. Tem que trazer, porque tem essa estado história com desse ele samba sempre. é um hino, né? Porque, veja bem, aí você falou em samba, eu me lembro, e de repente uma lei surgiu. O filho do escravo não será mais escravo. Mas no nunca Brasil. tinha que ser escravo. Isso, A letra é linda. isso, Sim. isso. A melodia é Uhum. linda. Mas o samba isso é lindo. também Mas traz o uma filho do reflexão. escravo que não mais será escravo do Brasil, nunca tinha que ser. Mais tarde raiou a lei do sexagenário, né? Isso. Mais tarde raiou. E não tinha que ter ali, porque não tinha que ter. Mas teve, né? Mas teve. Teve com o apoio da igreja, que era uma questão econômica. Infelizmente, né? na época teve Isso. o período da Inquisição, Isso, muito antes. isso. Que é errado hoje. A igreja, o Papa hoje pede perdão. Sim. Sim. O Papa hoje pede perdão. E no final, raiou liberdade. Não, eu estou falando do anterior, daqueles que completaram 60 anos de idade, não. Mais tarde, que nunca tinha que ser escravo. Raiou a liberdade daqueles que compram. Pô, então até 60 anos ele era escravo, sofria, Isso. apanhava, levava chicotada, Mas era a chicoteado. situação do racismo no Brasil é tão sofisticado e deu tanto certo que ele persiste até hoje. Nos olhares, né? Em situações que você está no ônibus, a polícia sobe para dar uma geral. O primeiro que eles vão é o negro. J. Paulo, colega nosso, jornalista, que morreu, nos deixou antes do tempo, e sempre quando ia trabalhar no Jornal do Brasil, o ônibus polícia, todo dia uma batida. Aí ele, chegou e falou, vou ter que fazer uma matéria. Aí foram fazer uma matéria, né? Ele tá no ônibus, fotógrafo lá, coisa e tal, armaram, polícia veio em cima dele. Aí ele, você tá me pedindo meus documentos por quê? Não tem outros... Não, mas você desacata a autoridade. Aí o fotógrafo começou a sentar o dedo, né? Não, mas o que é isso? Não, eu sou repórter do Jornal do Brasil. Não, mas espera aí, calma, deixa disso. Não sei. Ou seja, é estrutural. E é uma polícia, né, que tem a polícia militar, por acaso, né, que foi criada para proteger, né, os donos, né, os barões, né, de engenho. Né? A Marielle é de uma cidade de área de cafeeira. Né? Onde? Eu sou de Mendes, no interior, na região Mendes. sul-fluminense, no Vale do Café. Isso. Então, ela vivenciou esse negócio. O símbolo, né, da Polícia Militar é um ramo de café e o ramo da cana-de-açúcar. Né? Então, eles foram criados como protetores, uma guarda, né, do baronato. Né? E se mantém até hoje. Como é que é tão difícil, né, a polícia hoje acabar com esse genocídio, a morte de meninos, crianças, de jovens negros? Né, que é o genocídio praticado pelo braço armado do Estado. Né? Nós estamos falando das polícias. Né? Por que tem que entrar na Cidade de Deus atirando? Por que tem que entrar na Complexo da Maré atirando? Entra no Leblon atirando? Não. Entra na Barra atirando? Não. Não entra, entendeu? Então, esse é o nosso racismo estrutural e sistêmico, porque eu sou o dono da tua vida. E não é mais isso, não é mais isso. Imagina, eu fico... Aí vem aquele da vergonha, né? O cara era dono, pô. O senhor era dono daquele... Registrado em papel. O senhor era dono de 500 pretos. Era dono de 500 pessoas. Era dono. Sabia? Tem as situações... Vamos falar de uma situação aqui, um exemplo que o jornalismo resolveu. Situação quilombola. Você conhece a Restinga da Marambaia, onde a Marinha tem lá a sua base, né? Onde o Lula passou o carnaval lá,
todos os presidentes gostam daquela. Ali tem um quilombo, que é o quilombo da Marambaia. Aquele quilombo, ele era, na verdade, um local onde os navios negreiros, quando chegavam em direção a Angra dos Reis, paravam, né, para fazer uma contagem, um descanso, alguma coisa. Outra coisa. Fazer uma contagem. Olha Só que aquele terreno, aquela área era propriedade de 2 irmãos portugueses, escravocratas, né? Eu não lembro o nome dele agora, mas isso faz parte dos estudos, da pesquisa do professor Fábio Reis Mota, Fábio Reis, da Universidade Federal Fluminense, que estudou, né, e que é um especialista, é uma das grandes autoridades hoje no país sobre as comunidades quilombolas. E houve uma época em que a Marinha quis botar todo mundo para fora. Não, tem que sair daqui, esse terreno pertence à Marinha, coisa e tal. Um nosso companheiro de jornalismo, Antônio Werneck, que trabalhou comigo no jornal São Gonçalo, Fluminense, depois o Werneck foi para o jornal o Globo, hoje ele é produtor do Bial, naquele programa Linha Direta, um grande profissional. O Werneck soube dessa história, estava trabalhando no Globo, pegou um barco, foi para a Ilha da Marambaia com um fotógrafo. Chegando lá, se identificou, olha, sou repórter do Globo, quero saber o que está acontecendo aqui, a Marinha quer botar vocês para fora, o que está acontecendo? Não, Werneck, nós não vamos falar com vocês não, você tem que procurar o professor Fábio Reis na UF, ele é que está com o nosso processo. Por bem, mas ele voltou, procurou o professor Fábio, o professor contou para ele, porque naquela época já o professor estava fazendo a defesa do território do Quilombo num processo judicial que já estava em andamento. Então, a defesa que o professor Fábio fez, reconhecendo aquele território como um território de Quilombo e cujas terras foram doadas pelos escravocratas para os negros que ali viviam, esse laudo, esse relatório do professor Fábio Reis Mota foi reconhecido pela Justiça Federal. O juiz bancou. Não, a Marinha não vai tirar ninguém de lá. E aí? Está lá até hoje. E a Marinha teve que enfiar o galho dentro. Teve que botar o rabo entre as pernas, porque ela achava... No caso é a Marinha, a instituição que a gente respeita. No caso era o ministro, o almirante da época. O cara da época. Não é o cara da época, é isso. Não é a instituição. Meu pai foi da Marinha, eu tenho respeito à Marinha. Não é a instituição, na época, o cara da época que... Mas como foi a situação do João Cândido? Até hoje eles não aceitam, né? Não reconhecem o João Cândido. Mas houve a decisão judicial e o almirante da época não conseguiu tirar os quilombolas de lá, e agora eles foram titulados. O Lula esteve lá, almoçou com eles agora, reconheceu mais ainda, e o governo tem que botar dinheiro lá, criar escola, área cultural, empregabilidade, investir naquela região. Então, mas isso faz parte de uma luta de muitos de nós, dos nossos ancestrais, que conseguiram chegar nesse ponto aqui. Você sabe que existiu, não sei se existe ainda, uma escola de samba com o nome de Quilombo. Quilombo, sim. Mestre Candeia. Eu fui à inauguração da escola Grêmio Recreativo. Escola de samba Quilombo. Quilombo dos Palmares? Não, Quilombo. Ela foi inaugurada, eu fui à inauguração, era Candeia que era o presidente, sim. Jorge Coutinho, o segundo. Rubem Confetti. Jorge Luiz, que eu fui padrinho de casamento dele. Do terceiro, grande radialista Jorge Luiz. Terceiro casamento. Que voz. Deve quinto, sério. Aquilo ali, eu te contar uma coisa. Do Leme ao Pontal. Algum amigo meu, do Leme ao Pontal. Onde passa padrinho dele. Tem um Jorge Coutinho que me levou, Coutinho e Confetti me levaram para a escola de samba Quilombo, na inauguração. Sim. Entendeu? Então eu tenho além do respeito que eu tenho por essas pessoas, meus grandes amigos, eu às vezes fico com saudade do Coutinho, ligo para ele. Uma vez eu recebi de um amigo lá de São Paulo, um pesquisador, um lançamento de um disco da Renata Lu, que o Coutinho produziu, tudo filmado, ela canta. E o Coutinho aparecendo, se apresentando. Esse pesquisador tinha isso, mandou para mim, eu mandei para o Coutinho, ele chorou de emoção. Legal. Eu não vejo Coutinho de algum tempo, ele foi presidente do Sindicato dos Artistas. Né? Mas eu não vejo tenho muita vontade de ver. E do Milton Gonçalves, que era um grande amigo meu grande também. Figura. Foi uma grande perda. Esse era
Batuta também. Né? E o brigava. grupo de Tony Tornado e vários atores negros, né? Na Tornado, Globo eu não naquela vejo há época. muitos anos também. E iniciaram também lá, que não, tem que ter mais ator negro na Globo, tem que botar mais gente, entendeu? Tem que botar mais gente. E eles foram insistindo. A publicidade também tem que botar mais gente negra, Claro, porque a publicidade... já tá. Publicidade era escandinava, né? Só louro, olho azul, olho verde, e custou, demorou para eles entenderem também que a coisa não é assim, mas está mudando. Começou chegando o Sidney Poitier ao cinema. Sim. Depois outros começaram a chegar também. Claro. Hoje temos lá o Daisy Washington. E tantos outros que fazem sucesso hoje. Não é verdade? A Marielle, por exemplo, na profissão dela de modelo e manequim, né, que é uma área muito é uma micro área, mas você não via peles negras na passarela. Não tinha. Não tinha e não tinha nos comerciais também, não. Nada. Como é quando tinha, né, era uma, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo da Naomi Campbell, né? Que é uma modelo... A inglesa, né? Isso, internacional, enfim. Que na época dela, ela era, enfim, a única, basicamente, né? E isso tem mudado bastante de uns anos para cá. A gente consegue ver uma diversidade relacionada a tudo, né? Porque a moda, ela sempre foi muito pautada, como, né? Nessa estrutura eurocêntrica, né? Do corpo, daquilo que a sociedade, daquele padrão que a sociedade dizia que era o certo, né? A mulher branca, loira, de olhos claros, magra, né? E aqui no Brasil a gente tem essa diversidade, né? O Brasil é um país muito diverso de tudo, culturalmente, tem uma diversidade racial, tem uma diversidade étnica, tem uma diversidade de corpos, né? Enfim, então esse cenário ele tem mudado de uma forma muito positiva em relação a isso. Então hoje a gente consegue ver dentro da área fashion, né, que é a passarela, né, enfim, modelos negras, e dentro da questão racial a gente, né, traz a diversidade dentro da questão racial. Então modelos negras e gordas, modelos negras e PCDs, modelos negras e LGBTQIA+, né, que tem essa questão também. E também dentro do comercial, né, que é a parte de publicidade e propaganda. Então, nos comerciais, seja TV, seja para as mídias digitais de profissionais, né, negros, né, mulheres, homens pretos, protagonizando, né, fazendo parte ali também dessa área, coisa que antes a gente não via, né? Não tinha nada. Não tinha absolutamente nada, até absolutamente nada. Até porque, assim, como somos 56%, né, da população brasileira, ainda somos minoria, né? Somos a maioria, porém somos minoria. Claro que isso tem uma questão de representatividade, sim, mas não porque eles querem trazer essa representatividade a troco de nada. Até porque, como eu falei, a gente é maioria. A gente detém de um poder de compra muito alto. Porque quando a gente está falando do povo preto, a gente sempre... isso também é o racismo estrutural enraizado. Que a gente vai lembrar do povo preto marginalizado, a gente vai olhar para o povo preto pobre, periférico, mas a gente detém poder de compra, né, muito grande. Então, a publicidade, ela enxerga isso. A gente consome, a gente está consumindo. E somos críticos no nosso consumo. Cada vez mais estamos nos tornando críticos. Tem loja que eu não entro mais. Exatamente. Tem determinada loja que eu comprava e não compra e restaurante que eu não entro mais. Exatamente. É compromisso político. É compromisso político, exatamente. Porque tem detalhes curiosos. Eu uma vez, quando eu viajei e voltei com meia dúzia de camisas de uma marca e com um blazer de uma marca. Aí eu volto a falar da minha filha, da Bárbara, a Birrinha. Aí eu voltei, ela viu o meu casaco, né? Minha camisa, aí estava lá escrito a marca, a loja, aí ela viu lá, Zara, quando ela falou, pai, você comprou nessa loja, pai? É uma loja também que eu não entro. O que houve?
Ô, Bárbara, eu gostei da camisa, bonita. Eu gostei do casaco. Pai, mas assim, me repreendendo. Pai, essa empresa escraviza crianças. Isso aí, Mão de obra escrava. Mão E de não obra só isso, diversos casos, eles tinham um código. Mas a minha filha brigou comigo, cara. Eles tinham um código Ótimo. que quando uma pessoa preta entrava na loja, Eu não sabia. eles falavam desse código no microfone da loja. E o segurança automaticamente iria atrás daquela pessoa ficar de olho. Existia um código, isso foi exposto depois, e diversos casos de pessoas pretas famosas, inclusive, jogadoras de futebol, que entraram dentro dessa loja para realizar uma compra. Era essa mesma loja? É Zara. A Zara? Ela é Entraram. conhecida. Ela é É conhecida. isso, a sua... É, a Bárbara chamou Tem tua ódio atenção. da Zara. Não, mas Ela a não Bárbara- usa a roupa da mas Zara. a- Ele repreendeu porque eu estava com a camisa Mas é da por Zara, quê? um casaco Mas é da por quê? Zara. Porque eu comprei dentro de casa- 6 Por quê? camisetas. Dentro de casa, Posso Bibo, usar mais. dentro de casa, você ensinou, sem saber e sem muita pretensão, seus filhos com liberdade. Então, a Bárbara, quando ela tomou consciência do que é o racismo e viu, né, que você tinha comprado numa loja em que essa loja... Hoje você compraria Não alguma mais. roupa na Zara? Não, quero briga com minha filha, não. Então Nem você- com meu filho. você fez um O Rafael tem a letramento. mesma opinião Você tem sobre isso, sobre racismo. O Rafael, ele hoje é um educador, é professor de jiu-jitsu, Isso. é campeão mundial. E ele zela por tudo isso. Cuida bem de todas as pessoas de uma maneira igualitária. Igual. Isso. Igual. Literalmente igual. Isso. Então, por isso eu sou um cara feliz, porque eu tenho filhos, me orgulho deles Isso aí. e eles me fazem feliz. Isso, e Muito você feliz. aprende também com eles, né? Isso Aprendo é uma- muito, mas muito. Eu vivo aprendendo com ele. Hoje, o meu filho, ô velhote, ele fala, ele me respeita e eu respeito ele porque eu aprendo muito com ele. E com ela, com a Bárbara. Mas é isso. Agora, a gente está falando em assuntos que eu considero de grande importância, que é a igualdade racial. De grande importância. Na carteira ainda vem, Marcos, eu no negócio de... Eu não sou muito chegado a fiscalizar as Sim. coisas. Na carteira profissional hoje ainda vem branco, pardo, Não, ou preto. não. Não vem mais. Não. Foi extinto isso? O Não, pardo foi extinto? é preto, porque o preto é a soma de pardos e negros. Então não tem mais pardo. Não tem mais existe pardo. mais. Não, você não é classificado mais como pardo. É negro. Mulato. Também não tem mais. É A palavra retinto ofende a gringa? Não, a palavra retinto é uma palavra que remete para um outro debate, que é a questão do colorismo. Vamos colocar duas pessoas negras disputando uma vaga. Uma é mais preta do que a outra. Então, a tendência... A mais preta é a retinta. É mais preta e a retinta. Então, a tendência do mercado é contratar o mais claro. O preto mais claro. Isso é um debate que existe hoje. A gente chama isso de colorismo. Então, a gente tem que ficar atento também, porque, às vezes, o mais preto tem mais capacidade do que o preto mais claro, mas por uma questão do colorismo, o mais claro é o que é o empregado. Né? E os mais negros, aquele mais fechado mesmo, esses vão sendo descartados. Eu não Esse quero- debate do colorismo é um debate muito amplo, né? É um debate que, enfim, existem muitas discussões Sim. em torno disso, né? Porque o preto de pele clara, ele não é branco, Uhum. né? Ele não é branco, mas ele também ele não é preto demais diante de tudo. Ele sofre racismo Isso. também. Porém, quanto mais escuro o tom de pele, Uhum. Mais né, discriminado. mais discriminado é. Né? No sentido de que, primeiramente, somos seres visuais, né? Enfim. E como a gente falou anteriormente, né? De como esse processo ele foi muito bem estruturado aqui no Deu Brasil certo, e que deu deu certo, né? Então, diante de tudo, de toda a indústria, até mesmo, né, a comunicação, Uhum. cinematográfica, enfim, teledramaturgia, tudo isso, quando retrata
situações da vida mesmo, enfim, cotidiana, mas em relação à marginalização, enfim, a questões negativas, sempre associada a uma pessoa preta, de pele escura, né? Então, automaticamente, essa mentalidade, ela volta também para as pessoas retintas dessa forma mais negativa, né? Então, o colorismo, ele é isso, é a diversidade de tons de pele que a gente tem dentro de um O povo. colorido é o... É o colorido. É, É exatamente. aquilo que Porque você nós vem somos do um preto país... mais clarinho, aí você vai Sim. aumentando essa gradação. No caso, como seriam os pardos, né? Como não existe Isso, mais o não existe mais pardo, pardo. entra dentro do grupo de Mulato. preto. Seria o mulato. O Seria pardo é o mulato. Seria o pardo e mulato. Só que o negro mesmo, né? Aí você vê, você coloca o antigo pardo, né? Na fila do emprego, junto com negro, a tendência era contratar o pardo, que era o mais clarinho. Sim. Entendeu? Então, essas coisas começam a ser observadas pelas oportunidades que eram negadas sempre por mais preto. Sempre por mais negro, né? E tem também, Abi, o fato de você nunca poder escalar. Por exemplo, justiça. Tem muitos negros, juízes, desembargadores. Não, Né? Você pega uma foto, às vezes, no tribunal, só tem homens e mulheres brancos. É verdade, O que impede o infelizmente é acesso? verdade. O que impede o acesso? Não são todos capacitados? Não. É porque um pôde estudar para fazer concurso, ficar 2, 3 anos só estudando, coisa e tal. O outro teve desde 10 E às anos. vezes nem isso. Às vezes acontece muito isso também, mas existe um pacto. É um território. Existe um aqui não pode pacto. entrar. Existe um pacto. É um território. território, aqui não pode entrar. E a gente não acontece aceita. muito em É diversas uma áreas. zona... Isso, cinzenta, Cinzenta. né? Em que você não sabe. Às vezes o cara foi bem na prova, mas aí tem um detalhe ali que o outro... E às vezes, muitas vezes, é o que acontece muito em diversas áreas, enfim, dentro do jornalismo, dentro da moda, dentro, enfim, do esporte, que muitas vezes, como existe o pacto muito bem fortalecido, que às vezes a pessoa preta ela é muito mais capacitada, ela é muito mais inteligente do que a pessoa branca. A pessoa branca, às vezes, faz um trabalho medíocre, mas ainda assim ela consegue ocupar esse espaço, porque ela tem total abertura. Por que não tem garçom negro? Por quê? Entendeu? Isso é uma charada. Por que não tem garçom Eu negro? não vejo realmente, Não você tem. não A tem. gente não tem. É, Entendeu? Não dão oportunidade. Tá certo? loucura, rapaz. É difícil. É difícil. É muito difícil. E nós temos visto agora também, dentro dessa loucura, dessa verdadeira sociedade criminosa que a gente tem aqui hoje, o entregador de aplicativo, né? Não quero receber. Aí a mulher liga. Delivery. Não quero receber, não quero que entreguem motoboy negro. Tem isso? Não quero que entreguem comigo. Tem isso? Tem. A gente quer ver isso aí. Teve um caso recentemente de um entregador de aplicativo de comida que a síndica, se eu não me engano, do prédio, foi o que aconteceu, né, com você anos atrás, falou porque ele não poderia usar o elevador social. 2024. O entregador tinha que ir lá no elevador de serviço. Consciente, ele falou, não vou usar o elevador. Não vou. Estou gravando aqui, a senhora... No dia seguinte, estava na delegacia. Na delegacia. Bem feito. Não vou usar. E aí? Você não vai subir, eu não vou usar. Agora a senhora pode... E ela apertando a porta para a porta não fechar. Deu uma confusão danada. No dia seguinte, a mulher foi indiciada na delegacia. Bem feito. É isso. Por quê? É ignorante, né? Ignorante é racista. É racista. Essa pessoa, Aí não é nem ignorante. essa pessoa racista. traz o racismo Porque ela dentro já dela. é racista. A ignorância é ela não saber. Claro. Mas ela isso. sabe, ela é É racista. uma racista. Agora, Paraíso do Tuiuti, né? A gente tem que registrar, lembrando que eu sou apaixonado por desfile de escola de samba, e a Paraíso do Tuiuti deu um grande exemplo porque ele colocou no alto de um carro alegórico um jovem negro, né, que foi chicoteado por uma mulher branca lá no Itanhangá. Pegou ele e botou no carro alegórico. Destaque do carro alegórico. E ela sempre vai ser lembrada como uma racista. Né? E ela é racista. Isso aí. E criminosa. Falou em Unidos do Tuiuti. Paraíso do Tuiuti. Paraíso do Tuiuti tem lá um grande compositor, na Quem? verdade, que já
Tem sido campeão já quase foi campeão um ano, Moacir Luz. Ih, rapaz. E nossa. agora um detalhe, Grande Moacir você Luz. falou do Yuti, você não pode negar a Portela. A Portela fez Eu a não Portela. nego escola nenhuma. Não estou negar em relação ao enredo. O enredo da Portela foi Um algo defeito de Um cor. defeito de subliminar. É. Foi algo importante. É uma história, aquilo é uma história. Tem que pegar aquele enredo e transformar num filme. Isso. Tem que pegar aquele enredo. Vou falar com um amigo meu, ele é da Portela. Vou falar com ele, vou ligar para ele. Tem que transformar esse enredo num filme, num documentário, em algo assim. Agora, voltando, aqueles compositores antigos, grandes compositores, Pixinguinha. talentos. Pixinguinha, você não. É fora de série, né? O Pixinguinha é fora de série. Eu li toda a história do Pixinguinha, agora minha filha dirigiu o movimento, a Bárbara. Olha, eu estou sempre citando a Bárbara, de movimento do filme, de uma peça sobre Pixinguinha. Nossa Senhora. Coisa linda, coisa linda. O pessoal cantando e demonstrando, naturalmente, quem foi o Pixinguinha, que eu li toda a vida dele, toda a história dele, toda, sem perder um capítulo sequer da história do Pixinguinha. Já teve filme do Pixinguinha? Já tem. Mas Já tem vivido pelo Milton Gonçalves, né? não faz vi, o papel. tem que ver, do tem que Pixinguinha. resgatar isso. Porque o Milton também resgatou e fez o papel do Natal da Portela. Natal, o homem de um braço só, né? Um braço só. Já dei pernada em Vagabundo, né? Acho que foi um samba gravado pelo João Nogueira, né? João Nogueira. Então, o João Nogueira, que também era um cara fora de série, mas eu queria chegar mais longe, lá atrás. Esses grandes compositores da época que escreviam versos e colocavam melodias, eu acho que eles não podem ser punidos hoje. Não. Porque naquela época não tinha isso. Então você pega... Também eu acho que a letra não condiz com nada. Você diz, nego do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o... Eles não pensavam na época... Era um outro contexto. Eu sei, mas eles não pensavam. Era outro cenário. Hoje isso hoje fica muito ruim. Olha a Fica cabeleira muito do ruim. Zezé. Hoje também já não podemos. Entendeu? Então, mas era um outro contexto. Oi. Era isso que eu estava procurando. Isso. Tá ali, Isso aí, ó. Pixinha. Tá, Hugo, obrigado. É um homem... Rapaz... Um homem carinhoso, Pixinguinha. É o Milton que fez? Isso. E quem é a atriz? É o seu Jorge e a Thaís Thaís Araújo. Araújo. Seu Jorge e Thaís Araújo. Seu Jorge? É. Então não foi o Milton. Não, eu vi um outro filme com o Milton. Esse aí pode ser um Mas seu outro Jorge, trabalho. Pixinguinha. Sabe como é que morreu o Pixinguinha? Sei, mas eu queria que você contasse, porque muita gente não conhece. Oi. Os três estão no filme. Os três. Milton Gonçalves. O Milton também. ótimo. Tá. Ótimo. Então, Eu sei como é que mamãe, eu queria que você eu tinha contasse. um grande amigo, um cara, acho que nunca mais ouvi. O nome dele era Euclides Souza Lima. Por coincidência, ele era meu vizinho, morava na rua Souza Lima, em Copacabana. E ele tinha um filho, nasceu um filho dele, Rodrigo. O Euclides Souza Lima, ele vivia com Pixinguinha, era amigo íntimo. Gostava de uma pinga, sei lá, e acompanhava o Pixinguinha. Privilégio de poder acompanhar o Pixinguinha, nossa senhora. Acompanhava em todas as situações, andava com o Pixinguinha. Ele não abandonava o Pixinguinha não abandonava ele. Eram grandes amigos. Ele era um cara boa praça, um funcionário por boa praça. Falava comigo, Berrian, às vezes eu vejo você falando sozinho, você fala sozinho? Eu falei, não, você me vê rezando, pensa que eu estou falando sozinho. Não, porque eu também rezo, as pessoas pensam que eu falo sozinho. Eu falei, não, mas e aí, Euclides? Berrian, é o seguinte, o meu filho, ele nasceu recentemente e tal, eu quero batizar ele. E o maior amigo que eu tenho, o meu maior amigo chama-se Pixinguinha, é o Pixinguinha. Eu falei, rapaz, que
Que felicidade a sua, hein? Que honra, que honraria. Pixinguinha, seu grande amigo, meu grande amigo. Meu grande amigo mesmo. Nós andamos juntos sempre. Lá onde ele frequenta, ali no centro. E eu convidei ele para ser padrinho do meu filho Rodrigo. Oh, que beleza. Eu vou ser convidado. Eu falei, eu não vou poder ir, infelizmente. Eu nem vou estar no Rio. Eu não podia ir, ir. Queria muito que você fosse, eu não posso ir. Bom, Pixinguinha aceitou o convite. Padrinho do Rodrigo. Igreja Nossa Senhora da Paz. Na hora do batizado, na hora do batismo ali, exatamente naquela hora que o Pixinguinha ia batizar o Rodrigo, na presença dos convidados, do pai, do Euclides, e tem um infarto e morre naquela hora. E todo ano a banda de Ipanema faz uma Aí a homenagem. banda descobre, vai correndo para lá e toca carinhoso lá em frente. Era um dia de carnaval. Era um dia, uma véspera de carnaval. Era véspera de carnaval. Incrível, né? Grande nome, grande história. Você está falando do Pixinguinha, eu estou lembrando também de outros casos, outras situações. Eu acho que o caso mais aterrador, né? E ele soube enfrentar com uma maturidade muito grande, é o caso do Vinícius Júnior, né? O Vini Júnior, Porque você tem um estádio todo, né, te chamando de macaco. Nossa, mãe do céu. Aquela cena dele apontando para o agressor dele, né? E enfrentando tudo de cabeça erguida. Né? Eu falei, cara, esse cara deu a volta por cima, né? Porque ele olhou para o agressor dele e falou, racista é você, entendeu? E aí ele conseguiu... Olha que resposta, racista é você. Ele é o cara que é racista. Isso. Você que é racista, entendeu? Você que é o agressor. Então, ele deu uma resposta ao mundo naquele dia de que a gente tem que enfrentar isso tudo de frente para o teu agressor. Né? E o Vinícius Júnior hoje é embaixador da Unesco, né? Para essa questão do racismo, está viajando o mundo, visitando escolas, conscientizando os mais jovens, né? E ele é um exemplo, né, de como a gente pode enfrentar um menino que nasceu em São Gonçalo, na periferia, né, de família pobre, né, mas com uma cabeça muito madura, né, de não aceitar esse tipo de agressão, não baixar a cabeça para racista e dizer que é o seguinte, eu vou enfrentar você. Né? Eu estou aqui, eu te conheço e não vou baixar a cabeça para você. Tem exemplos fantásticos. Qual foi o jogador que o cara jogou banana e descascou? Infelizmente foi o Daniel Alves, né, que teve esse agora exemplo terrível, um estuprador, né? Infelizmente. É um criminoso. Ele fez um gesto tão bonito antes e depois cometeu um erro tão grande, né? Mas isso aí vem também do ambiente, né? Que talvez a pessoa viva, né? E eu acho que o Daniel é fruto de um relacionamento familiar também abusador de mulheres, né? E que tem entre seus amigos pessoas que pensam daquela forma, tá? Então, o Daniel não teve nenhum amigo na família ou dentro do seu círculo para dizer assim, ô malandro, você está errado, você não pode ser... Porque não foi só um caso, tá? Mas ele não teve um amigo que chegasse perto dele e dissesse, você não pode fazer isso, você é um criminoso. Entendeu? Você tem que tomar consciência. Ele não teve ninguém. Do lado dele só teve pessoas aproveitadoras, né? Que ele tinha muito dinheiro, né? Esbanjando dinheiro. Vamos colar nesse cara que rende. Isso. Vamos colar nesse otário. Na verdade, ele é otário. E tudo entendeu? Que ele fizer tá certo. Isso. Disseram para ele, ele acreditou. Cara, vamos ficar por aqui, você vai lá. Isso. Daqui a pouquinho vai sobrar uma para ele, uma grana. Isso. A mesma coisa aconteceu com o Robinho, né? Jogando no Milan, na Itália, sou o dono do mundo, posso fazer o que eu quero. A justiça depois provou para ele que ele não pode. Mas isso tudo, craque, né? Eu acho que todos nós temos que aproveitar todos os momentos que a gente tem para conhecer cultura, religião, educação. Eles tinham um mundo aos pés deles, né? E em vez de preferir fazer algo em prol da comunidade onde eles viveram e aprender relações humanas, eles preferiram o contrário. Essa mulher é uma mulher qualquer. Então a mulher para eles sempre foi, e eles foram educados, treinados para olhar a mulher como objeto. Por isso é que eles fazem e fizeram daquela forma. Estão pagando preço aí. O jogador de futebol ganha sendo punidos, ganha muito dinheiro, mas muito. O cara chega duro, sem nada e ganha muito dinheiro.
E aí, de repente, você pega um jogador que vai ganhar muito dinheiro, depois ele não quer mais dinheiro. Ele volta e volta para onde ele morou, rapaz, o Adriano. Sim. E volta para ele O morou. Adriano é um caso que envolve a morte do pai dele, né? Que ele Mas era ele- muito Eu ligado acho que é ao muito pai. mais uma questão de pertencimento mesmo, Pertencimento, né? Porque... daquele Volta para lugar. onde ele voltou, Isso. sem preconceito. É. Não, mas você está andando com eles, eram meus amigos de Isso, infância, isso aí. convivi com eles. Eu quero cuidar deles agora, quero ajudar Sim. de alguma forma. Sim, Não, mas o fulano é traficante. Mas ele não era traficante, quem sabe que ele sai disso? Isso aí. Então ele deu um exemplo, ele voltou para ele, vai lá comer o churrasco. Ele vai comer o churrasco lá na comunidade dele. Milionário, mas milionário, vai lá. Eu acho que é um exemplo de digno, né? Não, de ser E a mãe citado. dele é que segura a barra também, né? Então tem que dar uma mulher preta, né? Que controla ali A mãe tudo. preta é... Não, porque ele comete os erros dele. Sim. Mas ele O Adriano comete os faz mal acertos. para ele mesmo, entendeu? Ele é um cara que faz... Entendeu? Mas Ele aí não- tem ele uma faz estrutura mal para ele familiar. mesmo, mas ele não faz mal para Para os ninguém. outros. Não faz Não, mal pra para ninguém. ninguém. É isso que eu tô Faz mal pra dizendo. Ele não ninguém. comete crime, a verdade Ele é Ele não não é comete criminoso. crime, Em relação ele aos vai lá, outros, ele vai comer o churrasco na comunidade dele. Ele largou, ele não foi igual o Robinho, não, foi Não, igual de jeito nenhum. o Daniel Alves. Daniel Alves, Não. foi ele. É isso. Não, eu não quero. Ele Não no quero auge. mais, não Ele é, foi não. o Marcos. Imperador de Roma. Olha, ele foi o Imperador. imperador de Roma. imperador. O imperador chegou. Ele era o imperador de Roma. Isso. Ele voltou. Saiu no auge, né? Saiu Grande. no auge, né? ele estava jogando muito, novo ainda, podia jogar mais Mais 10 6, anos. 10 anos. Mais 10 anos. Não quis mais, ele quis voltar. Viver a vida dele. Viver a vida, comer o churrasco Isso. dele, cuidar dos amigos de infância dele, mas o fulano, não, mas eu quero cuidar dele. É isso. Ele cometeu os erros contra ele. Agora, também ajudou. Eu acho que é um outro tipo de cuidado exemplo. aí. Opa! Mas, Não foi nada, foi nada. Abi, diante desse quadro, né, tão horroroso que nós temos no Brasil, mas a gente tem que falar também de conquistas, tá? Principalmente conquistas voltadas para educação, né? Que nós temos trabalhos hoje que merecem ser destacados, né? O presidente Lula recentemente esteve no Rio e anunciou a construção de dois institutos federais, um no Complexo do Alemão e o outro na Cidade de Deus, né? Duas escolas de alto padrão para comunidades que hoje são assoladas pela violência. Em cada uma dessas unidades, você vai ter ali 1.700 alunos. Imagina isso, a situação do Brasil hoje, Abi, se nós não tivéssemos destruído, se governantes como Moreira Franco tivessem destruído os CIEPs. Imagina se naquela época, né, os CIEPs se disseminassem por todo o país, escola de horário integral, com qualidade para todas as crianças, brancas, Altíssima pretas. qualidade, altíssima qualidade. Por quê? Porque uma família de bombeiro ia morar lá para Sim. cuidar de tudo. Sim, A criança ia para lá, tomava café da manhã, isso. almoçava, tomava banho, lanchava, jantava, e o pai ainda levava alguma coisa Ainda para para casa. casa. E aí, no final de semana a escola abria para a comunidade, tinha piscina, tinha tudo. Então, Isso, prédios né, dignos, né? então fizeram questão de destruir isso, porque foi feito pelo Aliás, Brizola. tentaram destruir, mas não conseguiram Mas quando totalmente, não. aquilo que o Darcy Ribeiro disse, nós vamos gastar muito mais dinheiro com presídio do que com educação. É o que está acontecendo hoje. É presídio de segurança máxima e não vai resolver o problema. Não resolve. Tem uma fala do Darcy, eu não me lembro qual, queria tanto recordar, você deve conhecer, que ele fala várias coisas e no final diz, foi bom eu não ter foi bom eles não terem Perdi tudo, aprovado. que eu não ganhei nada, entendeu? Eu perdi tudo, eu fui derrotado em tudo, mas eu não queria ter a mesma situação dos meus vencedores, daqueles que me venceram. Eu jamais queria ser como os que me venceram. Exatamente, eu perdi. Eu lutei por uma educação de qualidade no Brasil e perdi, lutei por uma sociedade e perdi, mas eu não queria ser como os meus
derrotadores, os isso, meus eu não queria vencedores. ser nunca como eles. Que coisa, hein? Darcy Ribeiro, fera, Esse que Ribeiro fera. vive, Brizola vive. O dia que a Manchete inaugurou o Sambódromo, Sambódromo, né? Isso. ela com exclusividade, a Globo dava 6 de audiência, a Manchete dava 50, eu tive a honra. Você estava nessa equipe? Eu, Talma, de São Paulo, eu já tinha trabalhado 2 vezes com ele na Bandeirantes, de São Paulo, ele mandou um telegrama para mim, por um mensageiro dele, o Gato, e eu estava na Rádio Nacional. Chegou lá, o Talma quer que você vá trabalhar com ele, amanhã tem uma reunião. Aí eu fui para a reunião na Manchete e tinha... Roberto Talma. Roberto Talma, está no céu, morreu, mas ele... 3 vezes ele me prestigiou de uma forma tão bacana, e depois eu não pude nem ele morreu, não pude nem agradecer a ele, prestigiar. E me contratou para fazer a inauguração do Sambódromo. Poucos estão vivos daqueles que inauguraram. Paulo Stein se foi, né? Paulo Stein trabalhou comigo. Ele ficou como âncora, eu como repórter ali na Apoteose. Sim. Eu tenho gravações do Abirrian entrevistando o Jorge Ben, era Jorge Ben ainda, entrevistando o Abirrian, pede ele para cantar o Samba do Salgueiro. Aí o Jorge cantou o Samba do Salgueiro. Eu tenho isso gravado aqui, vou mandar para você. Entrevistando o Jorge Ben, na época era Jorge Ben, Alcione, Bete Carvalho e tal, na inauguração do Sambódromo. Eu estava lá. Coisa que o Brizola montou em 10 meses, menos de 10 meses. É uma obra, né? Construiu em menos de 10 meses. Eu tive a honra de estar lá de tarde, inaugurando, entrevistando ele, Darcy Ribeiro, que até olhou, ficou meio zangado, que o uniforme, a roupa da Manchete, parecia com um sambódromo. Aquele M, né? Do Coelho, né? Ele olhou e falou, que é isso, o Darcy Ribeiro. E nós fomos lá inaugurar e ficamos 40 lá. anos de Sambódromo, né? 40 anos. Estava lá. E aí, cometi a maior mancada que eu podia cometer numa... Mancada mesmo. Já contei isso aqui, não vou contar outra vez, você não ouviu. Não conta, não. Não, vou contar. Que mancada. Até hoje. E aí, rapaz, eu estava entrevistando o Roberto Dinamite. Roberto Dinamite do meu lado, eu com fone aqui, entrevistando o Roberto Dinamite e tal. Olha, 40 anos isso. E tal. Aí acabou a entrevista, eu acho que era a última escola de samba. Eu peguei. Todo ano eu trabalhei na Bandeirantes. Trabalhei no Tupi, depois antes Continental, depois Tupi, depois Educativa. E anos seguidos na TV Bandeirantes. Todo ano Bandeirantes. Aí quando terminou, o slogan da Manchete era Carnaval 84, Rede Manchete de televisão, 84 anos no ar. 84 horas no ar. 2 horas no ar, isso. Aí eu peguei o microfone, como é que é? Rede Bandeirantes de televisão. Na Manchete. 84. Não, era assim, Carnaval 84. Rede Bandeirantes de televisão. Era a Rede Manchete de televisão, era o slogan. Carnaval 84, Rede Bandeirantes de televisão. Eu olhei, era a Rede Manchete, eu olhei pro módulo da Manchete, lá do Palanque, os caras, todo mundo assim. Era você falou Paulo Stein assim, e parece que o... Mauro Costa. Todos eles, e parece que o Bloch ligou para lá, o que está vendo? Eles me expulsaram, eu não pude fazer a apuração. Não, né? A apuração na quarta-feira eu estava fora. Foi suspenso. Cartão amarelo pro Abi. Um vermelho. Vamos pagar o cachê. Ou acabou, né, Hugo? Acabou. Infelizmente acabou. Marcos, tem alguma coisa para falar? Olha, eu só tenho que agradecer Você pode falar um pouco mais. Não, tenho que agradecer a você. Pode falar um pouco mais. A TV Carioca da Marielle Gema. Também pode falar um pouco mais. A gente tem um pouco mais de tempo. Mas a gente não pode falar tudo hoje, porque a gente quer Começamos voltar. Um pouco atrasado. A gente quer voltar, claro. Então, combinado. Vamos deixar um pouquinho para a próxima, né? Fechou. Tá? Combinado. Isso. Vai voltar? É só chamar que eu venho. Porque eu queria perguntar outras coisas. Estava falando, inclusive, sobre o negócio desse lá Matinimbabo. Não só Vamos deixar para a parte 2. Tantos outros e tal, falando. E aí, que eles seriam punidos hoje? Isso aí deixa para a parte 2. Parte 2. Parte Na 2? volta. A volta.
Falar sobre racismo Vamos ainda? falar, vamos falar, vamos falar. Falar sobre Vamos segregação falar sobre os racial. avanços também nessa área. Os Porque a avanços. gente não tem só que lamentar, não. Vamos Nós temos marcar. que exaltar. É, vamos- Tem muito que Vamos exaltar. fazer Bi, desses entendeu? dois programas. Esses caras só vivem chorando. Não. Tem ninguém chorando aqui, Vamos não. fazer desses dois programas. Você está convidado, você, Isso, Marielle, também vambora. para o próximo. Vamos fazer pronta. nesses dois programas Isso aí. o QG. Isso aí. Um QG, vamos? Vambora. Vamos. QG Vambora. Faço é questão um de vir aqui. quartel-general, mas civil. Até porque nós chegamos aqui, fomos recebidos com um cafezinho, olha só. Será que tem ainda? Que café Já gostoso. estamos aqui há 2 horas, será que tem? esse Tem, café? tem. Meu amigo Marcos. Obrigado, Babi. Muito Saúde obrigado pra mesmo. você. Para você também. Deixa Tá? eu dar um abraço. Obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Para toda a sua família lá, tá? Saúde. Para Muito obrigada. Isso. Marielle, Muito prazer beijo pra você. estar aqui. Parabéns aí. Obrigada. parabéns pelo Prazer sucesso. estar aqui no Pode Sim. Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso. E o Marcos, parabéns pelo Obrigado, seu Abi. ativismo Obrigado. correto, significante, honesto, valente. Obrigado. Parabéns. E você também. Muito eu uso obrigada. as mesmas palavras. Correto, significante, valente. Parabéns a vocês. Nos encontramos na ABI, hein, Abi? Quero ver você lá, hein? Eu vou lá qualquer dia. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho um grande Ah, amigo. rapaz, dia 13 de março, a gente não pode esquecer, para fechar, só para fechar, dia 13 de março, 4 horas da tarde, é uma quinta-feira, a ABI vai lembrar num ato os 60 anos do comício da Central. Ah, é? 60 anos do comício em que o João Goulart, o presidente João Goulart, lançou as reformas de base. Maria Tereza Goulart, mulher do presidente, estará nesse comício junto com os filhos e netos para lembrar a memória de João Goulart, 60 anos do comício da Central. Então teremos Vamos o lá. segundo. Aqui, ó. Aí, ó. A BEM fará ato para lembrar os 60 anos Olha, do Hugo, comício da 60. Central. Aí, ó. Ah, vamos Todos lembrar. na ABI, dia Não. 13 de março. Então nós vamos combinar, falar sobre isso também. Vamos, podemos no sim. próximo programa. Podemos. É Tá importante certo? lembrar Eu tenho essas um datas. grande amigo lá na ABI, Uhum. chama-se Francisco Periotto. Sim. É um grande amigo meu, grande amigo da LBV. Eu não sei se você sabe, eu sou da Legião da LBV, Boa Vontade. apresento um programa na LBV, programa de nome Samba e História. Isso É um aí programa que é um clássico, né, da é nossa... há mais de 25 anos esse programa está no ar ininterruptamente. Uhum. Prestigiado o programa pela LBV, prestigiando o samba de raiz, o samba de qualidade. E eu Parabéns, Abi, parabéns eu por essa agradeço isso ao existência. presidente da LBV, José de Paiva Neto, o irmão Paiva, Isso. meu grande amigo, e ao Francisco Periotto. E eu estou com muita honra, muito orgulho, participando, apresentando Parabéns. esse programa Parabéns. Samba História. Isso aí. Você merece, Abi. Obrigado, meu irmão. Até a Obrigado próxima. a você, saúde. Valeu. E até a próxima. Vamos Até a estar juntos próxima. outra vez. Se Deus aqui. quiser. Com Marielle, certeza. vamos estar juntos Com certeza. mais uma conte vez. Comigo. Tá bom? Grande abraço. Obrigado, Abraço. gente. Valeu. Até a Tchau, tchau. próxima. Obrigada. Tchau, Um abraço forte. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.